Oi, família. Família, bom dia. Um dia ótimo, um dia maravilhoso, um dia sensacional para todo mundo. Família, nós entramos no livro de Atos, né? Terminamos João, que foi um testemunho vivo de quem esteve com Jesus, andou com Jesus. Lemos as cartas de João, que foi também um testemunho vivo do que estava acontecendo dentro da igreja, né? Nós vimos também a carta de Lucas, que é um relatório, a primeira carta, né, que ele faz para Teófilo. Lucas não conheceu Jesus, não era discípulo de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele e Teófilo, e provavelmente Teófilo pediu para que ele fizesse uma investigação. Ele era médico, e ele foi fazer essa investigação e escreveu um relatório, um relato de uma investigação que ele fez com profundidade. E agora, Atos dos Apóstolos é o segundo relatório. Ele já começa Atos do Apóstolo falando assim, né? Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E agora é a propagação daquilo que aconteceu. Jesus, ele foi crucificado, morto, ressuscitou, né? E eles viram, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma multidão olhava para Jesus, mais de 500 pessoas, viu ele ressurreto, né? E viu quando ele ascendeu, e 2 homens vestidos de branco. Deus envia anjo o tempo todo. Enviou anjo para fortalecer Jesus quando ele estava passando por uma aflição, uma angústia muito grande. Ele enviou esses 2 homens para avisar que este mesmo homem, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É nessa fé que está a minha vida, que Jesus vai voltar. Não me interessa se hoje, amanhã, daqui a 500 mil anos. Eu vivo pela fé em meu Senhor Jesus Cristo, que creio que é Filho de Deus. E a Bíblia, que não tem erro, não esconde nada. A Bíblia é um livro que não esconde nada. E ela foi escrita, e eu entendo e creio, inspirado por Deus. Não tem como explicar para cada um de vocês, né? É preciso sentir. Eu também fui muito rebelde, eu rejeitei muitas vezes, até que um dia eu senti, experimentei, e aí só você é que vai poder definir a sua vida. Mas eu entendo que é preciso experimentar. Se você não experimentou, eu quero só Jesus, né? Eu já tive vários casos de milagre na minha vida, né? Inclusive orientações espirituais, de consultas espirituais que eu fazia na época. Então, eu rejeitava ser cristão, Bíblia, né? Meu pai era espírita, levava a gente no centro de Espírita Bezerra de Menezes, na Marechal Floriano, no centro da cidade. A minha mãe era evangélica, me levava na igreja evangélica. Então, eu cresci, né, com essas misturas de religiões. E hoje eu não quero saber de religião. Quem quiser ser católico é católico, quem quiser ser macumbeiro é macumbeiro. Eu também não julgo ninguém, não julgo no sentido de que eu esteja com a verdade. Eu falo o que a Bíblia fala. Jesus falou assim: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer divisão. Está escrito no livro de Lucas, nós lemos isso, né? Numa família onde houverem 5, eu vou dividir 3 contra 2. Pais vão ficar contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, né? Está escrito na Bíblia. Se está escrito, eu creio. E a gente vê que Jesus realmente divide, com Jesus e sem Jesus. Aqueles que querem viver a vida sem Jesus, vive. Eu já vivi. Aqueles que querem viver a vida com Jesus, vive. Esta obra que eu estou fazendo, que Deus tocou no meu coração,
Não é para convencer ninguém, é para ler a Bíblia. Muitas pessoas falam que a Bíblia é uma mentira e eu estou procurando, não sei se estou sendo objetivo, claro, mas quem vai ensinar é o próprio Espírito Santo. E eu estou fazendo essa aula para a minha família. Se todos estão lendo, não sei, talvez não me interessa isso, entendeu? É pessoal, individual, é de cada um. Quer seguir, segue, não quer, não segue. Eu só estou fazendo o meu trabalho, que Deus tocou no meu coração para fazer, com muito amor a Ele. Pensou que fosse por você? Não. Eu sou meio parecido com Judas. Cada um vive a vida que é. Judas não, Jonas. Leia o livro de Jonas que você vai entender a minha rebeldia. E todos eles estavam reunidos, Lucas no seu segundo livro está dizendo que todos eles estavam reunidos obedecendo o que Jesus tinha mandado, esperando vir do céu o poder que Jesus falou que viria. E agora no capítulo 2 nós vamos ver a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Perdoe meu jeito, família. Vocês que me conhecem, quem não me conhece, me perdoe, entendeu? Eu só quero fazer o meu trabalho. Vamos orar. Ah, Pai, me perdoa. Me perdoa pela minha fraqueza, me perdoa porque eu sou humano. Misericórdia, Pai, me perdoa porque eu estou muito impregnado ainda das coisas do mundo, Pai. Me perdoa porque, às vezes, eu não tenho um bom discernimento, Pai. Conserta os meus erros, porque eu creio que quando nós fazemos as coisas com boa intenção, o Senhor conserta. Quando eu digo, Pai, que eu só quero fazer o meu trabalho, eu estou dizendo que verdadeiramente eu só quero estar na Tua presença, Pai. Eu não quero parecer ser bonzinho, eu não quero parecer ser simpático. Às vezes, Pai, na minha igreja, eu vejo alguns irmãos que só querem assistir a pregação de um determinado pastor, porque eles gostam da pregação do pastor. Eu não quero ser assim, Pai. E não sou assim. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu sinto necessidade de ouvir a Tua palavra. Eu sei que existem pastores que têm uma melhor vocação para falar da Tua palavra. Mas, Pai, o que importa não é a Tua palavra. Então pode falar até um analfabeto, falar todo errado, todo atrapalhado. A Tua palavra chega, porque o Teu amor, Ele é muito maior do que todas essas coisas, Pai. Ah, Senhor, eu tenho tantos doentes na minha família. Às vezes a gente está animado, às vezes a gente está... É assim mesmo, é a vida, às vezes a gente está desanimado mesmo. Mas me fortalece, Pai. Envia um exército de anjos para acampar ao redor da minha casa, da minha esposa, da minha família. Faz uma obra na vida dos nossos doentes, Pai. Toca, Pai, no coração. Ah, Senhor, faça a Tua vontade, Pai. Às vezes dá vontade de falar assim, não quero mais brincar disso, não quero mais comer essa comida, não. Às vezes a gente fica tão desanimado de tudo, fala, Pai, me leva logo para perto de Ti, eu quero ser arrebatado. É tão complicada a vida aqui na terra, mas eu sei que Teu Filho passou por tudo isso, Pai. E o Senhor enviava anjos que o fortalecia. Eu peço, Pai, me ajuda na criação dos meus netos, me ajuda no exemplo que eu preciso dar aos meus filhos, aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos meus familiares. Me ajuda, Pai, para que o Teu Espírito resplandeça na minha vida, Pai. Ah, Senhor, nem Moisés, que tinha um relacionamento tão íntimo contigo, ele era também amado por todos. Tinham muitos que tinham problemas com Moisés, a Tua palavra mostra isso claramente. O importante é não desviar, Pai, e é isso que eu quero, não desviar. Então, agora, Pai, fala com cada um, Pai.
Fala com cada um, ensina, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, vamos ler o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Se cumpriu o que Jesus falou que se cumpriria. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Na própria língua materna. Aquele que nasceu em Roma falava o italiano lá de Roma, e eles estavam ouvindo na própria língua materna, onde eles nasceram. Então, olha aqui, se a gente olhar para o mapa, né? Olha aqui, o mapa. Não sei se está dando para todo mundo ver, tá vendo? Tinha gente de vários lugares, né? De Roma, Medo, Capadócia, da Ásia, cada um que tinha nascido nessas regiões, ouviam falar na própria língua materna onde eles haviam nascido. Então, esse negócio de falar em línguas é complicado, porque essas línguas que a gente ouve aí e ninguém entende, eu fico muito confuso com relação a isso. Eu não falo em línguas, mas eu sinto a presença do Espírito Santo na minha vida. Pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Esses judeus que vinham de todos os lugares, como acontece hoje em dia em Meca, eles não poderiam quebrar o jejum e beber antes das 10 horas da manhã. Pedro está explicando isso. Eles não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, lá há mais de 500 anos atrás. Nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo é o Senhor. Todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, e continua fazendo até hoje, através de nós. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse a respeito dele. A cruz era a consumação de que Deus tinha cumprido toda a lei. Morreu e ele acreditava, tinha certeza absoluta que o Pai ia ressuscitar ele.
como aconteceu. É exatamente o que eu sinto no meu coração. Se eu estiver na presença de Deus e morrer, eu vou ser ressuscitado e vou viver na glória. Rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o meu Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tudo isso aconteceu. Era a fé que Jesus tinha. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Jesus falava: eu vim para fazer a obra do Pai, eu vou cumprir o que o Pai mandou. Independente de qualquer coisa, eu vou fazer o que meu Pai mandou. É nessa fé que eu vivo. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Pedro falava do Velho Testamento porque tinha conhecimento dos Salmos, tinha conhecimento porque Jesus ensinou, tinha conhecimento porque Deus abriu os olhos e o conhecimento deles para que entendesse a palavra de Deus. E ele andou com Jesus e viu Jesus e estava dando testemunho daquilo que ele viu. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo e colocou ele sentado no trono. É um descendente perpétuo de Davi, do reino de Deus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, nós, para seus filhos, meus filhos, os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa questão de nosso Deus chamar é complicado, né? Se Deus não tocou no seu coração, você não sentiu o chamado de Deus, ore. Peça a Deus para tocar no seu coração. Pergunte a Ele por quê. Só Ele vai poder te explicar isso. E eu acredito que nem todos serão chamados. A Bíblia fala que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Se você for tocado e for chamado, ouça o chamado de Deus e obedeça. É muito melhor obedecer. Com muitas outras palavras, Pedro os advertiu e insistia com eles: salvem-se, é você que se salva, não sou eu que te salvo. É você que se salva aceitando Jesus, se batizando, aceitando. Salvem-se desta geração corrompida, esse mundo cheio de corrupção. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Família, agora imagine o seguinte: 3.000 pessoas de inúmeros lugares diferentes, aceitando Jesus, sendo batizado e voltando para sua terra natal, aonde nasceram. São judeus de todos os lugares do mundo que estavam ali. 3.000 aceitaram e foram batizados. Depois da festa de Pentecostes, eles voltaram para sua casa.
batizados e salvos e pregando o Evangelho. Jesus Cristo está vivo. Deus enviou o Messias, que cumpriu toda a lei, foi crucificado e Deus cumpriu a promessa e o ressuscitou. Ele não sofreu decomposição. Várias pessoas deram testemunha que viram ele sendo elevado aos céus, e os homens que estavam lá e disseram: este mesmo Jesus que foi elevado aos céus voltará. E é nesta fé que eu convido você a orar a Deus. E se você não sentiu o chamado de Deus, ore, pede a Deus para tocar no seu coração. Abandone tudo por Jesus. Aquele que não largar pai, mãe, família, não é você abandonar sua família, largar sua esposa, se divorciar. É você colocar Deus em primeiro lugar. Porque a sua família só vai ser protegida, sustentada por Deus. Você não protege a sua família, não consegue, mas Deus pode. Então, quando você abre mão de tudo por Deus, Ele faz a obra na sua família. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre a minha família o teu reino, sobre todos nós o teu reino. Faça a sua vontade na nossa vida, assim como é no céu, e todos fazem a sua vontade, assim seja na terra. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a orientação, discernimento, entendimento. Pai, perdoa, Pai, misericórdia, perdoa as nossas dívidas, nos dê perdão para que nós possamos perdoar aos nossos ofensores, Pai. Não nos deixeis cair em tentação, todo dia vem a tentação, Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Pai. Desmonta toda cilada, toda armadilha. Desmonta, Pai. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino. Reina sobre a nossa vida. Teu é o governo, governa sobre a nossa vida. Toda honra, toda glória, resplandece o Teu Espírito Santo na nossa vida. Assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Um beijo, família. Um beijo, internauta. Fica com Deus.